o Atlético Mineiro passa pelo Fluminense, um gol polêmico, teve um lance polêmico ali do Paulinho com o Martinelli no segundo gol do Atlético Mineiro, mas antes da polêmica, tem que falar do Daverson. Cara, o Daverson tem uma estrela absurda e outra, eu acho que o Daverson é menos valorizado do que ele merece, tá? Porque eu acho que às vezes quando a gente tem umas figuras muito carismáticas, muito engraçadas, às vezes leva-se muito essa pessoa na brincadeira e o cara acaba sendo menos valorizado do que ele merece. Eu vou dar um outro exemplo, o Rodinei. O Rodinei, na minha opinião, mereceria ser mais valorizado do que ele é no futebol brasileiro. Só que como ele era muito brincalhão, muito engraçado, às vezes as pessoas tornam personagem e jogam para baixo o futebol. E o Daverson é sim um bom centroavante, é um cara que faz gol por onde ele passa, fez muitos gols no Cuiabá, fez gols decisivos no Palmeiras, inclusive gol de título de Libertadores em cima do Flamengo. E, cara, hoje fez 2 gols difíceis, hein? É bom deixar claro, o primeiro gol foi dificílimo, uma cabeçada dificílima, e o segundo é um cruzamento complicado. Você vê, o Caleri perdeu um mais fácil do que o dele. E o Daverson fez o gol. E o mais foda de tudo, eu vi uma imagem do Daverson depois do jogo, que ele entra no vestiário, ele cumprimenta todo mundo. Ele cumprimenta roupeiro, ele cumprimenta a faxineira, ele cumprimenta a menina que tá ali tomando conta das grades, ele cumprimenta os seguranças do Galo, ele cumprimenta os seguranças da MRV Arena, ele cumprimenta todo mundo e diz: vocês fazem parte disso, vamos! Olha a humildade desse moleque. Então eu digo, ele merece muito ter a estrela que tem. De novo, Daverson sendo decisivo numa Libertadores, Fábio Piperno. É um baita personagem? É. Mas é um bom jogador e às vezes eu acho que é pouco falar do talento do Daverson porque ele é um personagem engraçado. O menino maluquinho teve hoje, talvez, tecnicamente falando, o principal jogo da carreira dele. Claro que a final lá de 2021 em Montevidéu vai ser mais lembrado porque foi um jogo de uma final de Libertadores, de uma decisão de Libertadores. Agora, hoje, o Daverson jogou muito. Até então, digamos, na fase pré-Daverson no jogo, o grande destaque era o Scarpa, que também fazia uma partida soberba, jogando pelos dois lados e tal. Aliás, deu um trabalho danado, deu um calor danado na defesa do Fluminense, jogando pelo lado direito. No segundo tempo, ele, como um ponto esquerda, cruza a bola para o gol do Daverson e tal, jogou demais. Mas aí o Bernardo, o alegria nas pernas, se machuca, entra o Daverson. Isso ainda no primeiro tempo. Bom, o ganho qualitativo para o Atlético foi um negócio absurdo. Contra um Fluminense acovardado. Um Fluminense que não foi para Minas Gerais para jogar futebol. Agora, eu queria chamar a atenção, e enfim, o Pilhado acabou citando rapidamente isso, para o primeiro gol do Daverson. O primeiro gol do Daverson é o seguinte: quando você observa a imagem lá por outros ângulos, o Scarpa está fazendo a jogada pela ponta, o Daverson estava atrás dos 2 zagueiros. Olha a percepção do cara. Então ele vai se movimentando na área, passa pelo lado do Thiago Santos e quando o cruzamento chega até ele, ele disputa simplesmente com o Thiago Silva. Com o Thiago Silva, e veja, com pouco ângulo para acertar o gol. Ele consegue se antecipar ao Thiago Silva e desfere uma cabeçada mortal, indefensável para o goleiro. Então, a movimentação do Daverson, mais a perícia na finalização e a rapidez para se livrar da marcação, nesse conjunto formam aí algo extremamente difícil e pode computar isso sim como um golaço na carreira dele. E mais, quando o jogo estava 1-0, o Daverson deu uma assistência para o Paulinho, que na linha da pequena área desperdiçou, mas o passe do Daverson foi aquele do faz. Muito fácil. Mais fácil que esse do Caleri. Foi um gol absurdo que o Paulinho perdeu. Foi um absurdo. Então, o Daverson realmente ele mudou o jogo. Ele foi o cara dessa classificação. E aí tem realmente um detalhe. Tem alguns jogadores que eles têm um carimbo, né? Então, o Daverson é o cara maluco, né? Boa praça e tal. Mas, enfim, o jogador maluco. O Romero, de quem a gente falou aqui ontem, ele é um cara dedicado.
o Rony, nos seus melhores momentos, era um cara raçudo e tal. E aí a gente tem uma imensa dificuldade para considerar esses caras, de fato, jogadores úteis, bons jogadores de futebol. Nenhum deles é craque, mas são todos bons jogadores, úteis e que jamais, você pode fazer todas as críticas do mundo a eles, mas jamais nenhum deles vai se omitir nesse momento de dificuldade. Ô Bruno? A gente tá falando do Daverson, cara, e eu digo que eu acho injusto, porque por onde ele passou, ele teve bons momentos. Ele teve no Cuiabá, teve um momento que todo gol do Cuiabá era do Daverson. No Palmeiras, ele já teve alguns bons momentos e, vamos ser sinceros, o gol mais importante do Palmeiras nos últimos anos foi dele. Aquela final contra o Flamengo em Montevidéu, do jeito que foi, com o escorregão do Andreas Pereira, e ele deu o título pro Palmeiras naquela grande final contra o Flamengo. E hoje, como disse o Piperno, tem Hulk, tem Paulinho, tem Scarpa, mas quem foi o cara, o que decidiu, o que botou o Atlético Mineiro na semifinal da Libertadores foi o Daverson. E não é dizer que ele só fez os gols. Ele fez 2 gols, ele fez grandes jogadas, muito bem no jogo, tem que se elogiar. Porque quando se fala do Daverson, a gente quer falar só sobre gracinha, só sobre engraçado. E é bom pro cara também dar uma moral pro futebol dele. E outra, né, Bruno? Bom ver também como o Hulk não sentiu o golpe do pênalti. Ele continuou buscando o jogo e foi dele a assistência pro Daverson fazer o gol ali no final da partida, né? Foi um belo passe, né? Foi um belo passe do Hulk de um lado pro outro ali pro segundo gol. O Hulk, primeiro dele bem rápido, né? É um dos maiores jogadores da história do Atlético Mineiro, né? O Hulk, ele é um ídolo histórico do Atlético. Ele não é um grande cobrador de pênalti mesmo, né? Que muita gente, quando ele errou o pênalti hoje, lembrou do pênalti que ele errou contra o Palmeiras em 2021. E ele realmente ele não tem um aproveitamento tão grande assim. É bom, mas não é dos melhores, né? O Hulk, ele perde até com bastante frequência, mas é um baita jogador, 38 anos, cria muita coisa, faz muito gol. É um jogador aí dos últimos anos, um dos melhores do futebol brasileiro, está sempre entre os melhores. E o Daverson, ele é um bom centroavante, sim. Ele é um bom centroavante, é um cara que tem ótima presença de área, um jogo aéreo muito bom. Ele pelo alto vai muito bem, ele é inteligente para posicionar, para antecipar, tem velocidade para antecipar o zagueiro, para cabecear. É um bom centroavante. O Cuiabá, pelo menos por 2 anos, a permanência na Série A tem muito a ver com o Daverson. Ele é um bom jogador, é um reforço. O Atlético não tinha um centroavante com a característica dele. E o Hulk e o Paulinho podem até jogar como centroavantes, mas eles não são exatamente centroavantes, são 2 ótimos atacantes. Mas um homem de área que você precisa em alguns momentos, e hoje precisou, machucou o Bernard, entrou o Daverson e ele resolveu o jogo, né? Tinha o Allan Kardec, mas o Allan Kardec não consegue mais jogar. O Allan Kardec tem muito problema físico, não conseguiu jogar no Atlético. E aí o Daverson veio preencher esse espaço aí de um homem de área mesmo, e ele está correspondendo. Agora, a gente fala do Atlético Mineiro, né? E hoje eu estava conversando com alguns amigos que levantaram a seguinte situação. O Atlético Mineiro tem o adversário agora mais difícil da Libertadores. Por quê? Porque o River Plate hoje tem a volta do Galhardo, foi um time que se reforçou, é um time que quer decidir a final da Libertadores na sua casa. E aí uma pergunta que eu te faço, Flávio Prado, porque eu vejo muita gente falando, eu sei que tem politicagem no meio do futebol. A pergunta, o futebol brasileiro tem a hegemonia da Libertadores há 5 anos. São 5 anos de clubes brasileiros campeões. 2 do Palmeiras, 2 do Flamengo e 1 do Fluminense. Nos últimos 5 anos de Libertadores. E eu tenho esse medo, hein? E eu sou jornalista, imagine torcedor. Eu tenho medo de haver um movimento nos bastidores da Conmebol. Claro, não dá para ser descarado, mas para que o River Plate seja o campeão dessa Libertadores na Argentina. Você acha que vai ser manipulado? Eu não digo isso. Mas sempre há movimentos em bastidores, a gente sabe que tem politicagem, já é a decisão na Argentina. A decisão deve ser no Monumental. Há 5 anos o brasileiro é campeão. Você acha que nos bastidores pode ter alguma movimentação? Eu não digo que vai ser descarado, mas pode haver uma vontade da Conmebol desse título ficar na Argentina? Pode ser que haja possíveis privilégios
para o River Plate ou não? Eu sei que é muito delicado para a gente falar sobre essa situação, mas tem politicagem no futebol? Pode haver um movimento de bastidor ou não? Os clubes brasileiros não precisam temer por isso. Acho que os clubes brasileiros se movimentam nos bastidores de uma maneira impressionante. Muito provavelmente os que mais se movimentam em bastidores são os brasileiros. Passa muito por isso também alguns títulos que o futebol brasileiro ganhou de Libertadores historicamente. Há movimento de bastidores de todo lado. Então tem pró-River, tem pró-Botafogo, tem pró-Flamengo, tem pró-Peñarol, tem pró-tudo. Eles, Atlético Mineiro, todo mundo se movimenta. E a Sul-Americana é um local onde você negocia, né? É um lugar, não. É uma central de negociações. Então acho que todo mundo vai mexer os seus pauzinhos e acho difícil ter, digamos, uma influência de arbitragem. Então isso os árbitros são ruins pra caramba, né? E o árbitro ruim é difícil ele roubar, ele não consegue, ele é muito ruim. Então acho que vai ganhar quem tiver um pouquinho mais de felicidade. Você tem muito mais vivência que eu no futebol e até nos bastidores. Sim. Você não acha isso provável? Você não acha isso possível? Você não acha? Porque eu vejo muito torcedor com medo, tá? E é por isso que eu trago isso. A gente tem que trazer o que o torcedor tá falando ali na rua. Você acha que não tem? Não, River ao Plate... contrário. Eu acho que todo mundo mexe. E acaba ficando igual, entendeu? Tem pra caramba. Muita. Tem histórias que eu vi, de cara comprar juiz, dar dinheiro, se dopar. Libertadores tem um histórico espetacular. Mas não só time de fora, não. Brasileiros também. Juiz sendo comprado por times brasileiros. Juiz sendo comprado por argentinos. É isso aí. Todo mundo mexe os pauzinhos. Todo mundo. Doping envolvendo times do Uruguai. Enfim, tudo. Todo mundo mexia tudo. O livro do Almir Pernambuquinho lá atrás conta histórias do Santos que eram absurdas. Tem um famoso título do Santos contra o Milan que foi um absurdo. Então não tem santinho nessa história. O Estudiantes era um time cafajeste, eles agrediam os caras, chutavam cabeça de jogador. Até acabou a Copa Intercontinental por um período por causa disso. Então, pilhado, todo mundo mexe os pauzinhos e a Sul-Americana permite que isso aconteça. Por isso que acaba sobrando para aquele que for melhor, aquele que tiver um pouquinho mais de felicidade naquele momento e principalmente quem tiver mais craques. O fato da final ser na Argentina estava mais ou menos decidido, né? Nós tivemos 2 ou 3 aqui no Brasil em seguida, teve 2 no Maracanã, né? Tivemos 2 no Maracanã. Então tá mais ou menos normal. Eu não acho que um time brasileiro não possa chegar lá no Monumental de Nunes e ganhar do River. Até porque a divisão, a torcida, né, é parelha. E a torcida não ganha nada. Pô. O Morumbi estava cheio hoje, não aconteceu nada. A torcida do São Paulo, ela soltou um... Como é que chama aquele bagulho lá que caiu? O dirigível caiu. Ela soltou fumaça na hora que o time estava reagindo. Ela fez aquela fumaceira quando o time chegou. Tomou o gol, ela ficou quieta. Só gritou quando o time reagiu. Não mudou nada. E o Botafogo acabou se classificando. Então isso aí, sabe, mesmo que vocês na Argentina, com um pouco mais de torcedor argentino, se jogar decentemente, dá para ganhar lá. Agora o River é um dos melhores. Eu acho que dos 4 que estão chegando, independentemente de quem chega amanhã, para mim... depois do Botafogo, o melhor time é o River Plate. Aliás, o Palmeiras do Abel, quando ganhou a primeira Libertadores, foi lá no Monumental contra o River, o grande River naquela época, do Marcelo Galhardo, fez 3-0 lá e perdeu aqui depois. Mas acabou classificando por conta da vitória de 3-0 lá. Então essas coisas acontecem. Tá, mas tem favorito para vocês? Dos que já classificaram, a gente tem Atlético Mineiro, e é impressionante, né? Copa do Brasil, às vezes a gente vê surpresa, Sul-Americana, às vezes a gente vê surpresa. É impressionante como na Libertadores, nos últimos anos, não tem espaço para surpresa, né? É impressionante. Todo mundo, no começo da Libertadores, colocava Botafogo, Atlético Mineiro e River Plate como um dos favoritos. É claro, muito se esperava do Palmeiras e do Flamengo. Pode ser que o Flamengo não chegue, o Palmeiras não chegou, mas porque cruzou com o Botafogo, que é um dos grandes times aí da atualidade. Mas é impressionante, na Libertadores não tem jeito. Ou você faz um time forte, ou você contrata, gasta, ou você não vai chegar. Tá nítido isso, tá nítido. E aí eu pergunto para vocês, desses 3 até agora, tem algum favorito? E quem vocês acham que passa amanhã para a semifinal, para enfrentar o Botafogo? Peñarol com a vantagem, depois daquele papelão do Flamengo, do Tite no Maracanã, mas o Flamengo é um time melhor. Agora, a gente sabe
que estádio do Peñarol. Jogo decisivo é Caldeirão. Vai ser uma guerra para o Flamengo amanhã. Desses 3 que já passaram, qual é o favorito para vocês e por quê? E quem vocês acham que passa amanhã? Bom, eu acho que para mim a final vai ser, para mim, Botafogo e River. E com uma pequena vantagem para o Botafogo. Acho que amanhã o Flamengo passa, acho que o Flamengo tem mais time que o Peñarol, em algum momento ele vai ter que se impor. E para mim, a final, Botafogo e River com uma pequena vantagem do Botafogo. Acho o time do Botafogo melhor que o River. Ele está em recomposição, o time com o Demichelis não estava legal, o Gajardo chegou agora. Então eu vejo, para mim, final, Botafogo, independente de quem passe amanhã, Botafogo e River na final com o favoritismo do Botafogo. Bruno? Eu acho que o Botafogo e o River são os melhores mesmo e eu acho que devem chegar na decisão. Eu acho que o Botafogo é um time melhor, sim, mas um jogo na Argentina acho que é bem equilibrado. Acho que tem esse ano, talvez seja a maior possibilidade de um título nesses últimos anos sair aqui do futebol brasileiro. O River Plate tem uma chance concreta aí. O Galhardo de volta, alguns bons reforços, inclusive 2 campeões mundiais, né? O Botafogo tem um argentino campeão do mundo, o Almada. O River trouxe o Pezzella, trouxe o Acunha, né? Jogadores que estavam na Europa e foram campeões em 2022. Então, acho que eu coloco o River um pouco à frente num palpite aí, mas acho que vai ser uma final River e Botafogo. E por ser na Argentina, eu coloco o River um pouco à frente. E amanhã acho que é um duelo que ainda está aberto, mas eu acho que passa o Peñarol. Pela vantagem que tem, acho que passa o Peñarol, mas está vivo o Flamengo. Não é um duelo definido, bem longe disso. A gente tem, Piperno, passando para você, e aí depois eu queria que também o Bruno falasse desse River Plate, né? Porque tem muita gente que não acompanha, eu inclusive. Eu só vejo jogo da Libertadores. Mas tá jogando essa bola toda realmente? Ou é só porque vai ser a final na Argentina que vocês acham que o River pode ser aí um dos favoritos ao título? Mas pode falar seus palpites antes, Piperno. Eu acho que do lado dos clubes cariocas, Botafogo vai ser o finalista. Também acho que passa o Peñarol. O Flamengo acho que tem mais time, tem até condição de vencer o jogo e tal. Mas eu acho que passa o Peñarol. O Peñarol dificilmente deixa de confirmar essa classificação depois de ter obtido essa vantagem fora. E veja, o Flamengo seria melhor, bem melhor que o Peñarol, se fosse um Flamengo completo também. O Flamengo sem o Pedro, sem o Cebolinha, que estava bem, o Luiz Araújo, tal, já não é também tão melhor que os outros assim. Mas, e até por isso eu acho que avança o Peñarol. Do outro lado, o River se reforçou muito agora nessa última janela. O River do primeiro semestre não era esse River que está jogando agora, mas é um River que tem jogado bem. Não tem feito partidas espetaculares agora, mesmo contra o Colo-Colo não foi. Mas no final de semana, por exemplo, ganhou lá na Bombonera o Superclássico. Pezzella, que o Bruno citou, jogou, enfim, participou desse jogo, estava em campo de novo. Mas, assim, tem um time que para mim é uma grande incógnita. Porque esse eu também acho que tem um ótimo elenco. O Atlético Mineiro. Não, faz uma temporada muito ruim no futebol, faz um péssimo campeonato brasileiro. Mas vamos lá, pegando só o ataque para a gente não ter que avaliar o time todo. Olha, ele tem o Hulk, Paulinho, chegou agora o Scarpa, que está bem, Bernard, tem a opção de entrar o Daverson. Então tem muita gente com poder de definição. Tem o Vargas aí. O Vargas, tem um monte de jogador. Agora, não é um time que tem jogado bem. Hoje foi uma exceção, hoje fez uma belíssima partida. Mas, confesso para você que eu apostaria no River sem muita convicção, porque eu acho que o Atlético, ele tem ele ainda não tem um grande jogo coletivo, mas ele tem individualidades para brigar com qualquer um na América do Sul. Bom, eu vou passar para o Bruno rapidinho para ele falar desse time do River Plate, né? O Piperno fala que é um grande time. Você concorda, Bruno? É porque joga bem na atualidade ou é porque vai jogar final na Argentina? Acho que é um time bom. Eu acho o Botafogo melhor. Se fosse uma final em 2 jogos, eu penderia mais pro Botafogo num palpite, se fosse o ida e volta.
Acho que um jogo só na Argentina tem um peso. É um time bom, mas é um time que está sendo formado agora. O Galhardo voltou há pouco tempo. Esses reforços, os dois que foram campeões na Copa, o Pezzella e o Acunha, chegaram agora. O Bustos, que estava no Inter, lateral direito, também chegou agora. O Messa acho que já está mais um tempinho. Trouxe de volta o Craneviter também. Craneviter, volante. Campeão em 2015. O Messa é um meia que jogou a Copa de 2018, estava no futebol mexicano há um tempo. Goleiro bom. O Barco é um bom meia, que era do Independiente, foi para os Estados Unidos. O Borja está fazendo gol. O Borja, que era do Palmeiras, ele é um dos artilheiros da América do Sul no ano. É um time bom. Eu acho o Botafogo melhor. Como eu falei, em 2 jogos, acho que o Botafogo teria uma chance maior de ganhar. Um jogo, imaginando essa final, né? Claro que ainda tem muita coisa, né? A gente tá. Eu acho que são os 2 maiores candidatos, na minha opinião. Mas um jogo só na Argentina, um bom time que tem o River, eu acho que é uma boa vantagem para eles.